Se você já viu alguma matéria falando sobre o telescópio espacial James Webb, deve ter notado que a órbita dele é meio esquisita. Ele não gira simplesmente em torno do Sol. Na verdade, ele dá essas misteriosas voltas perpendiculares à sua própria órbita, como se ele estivesse em uma órbita polar sobre um planeta que não está lá. Ele gira em torno do nada. E por que ele faz isso? A resposta simples é porque nós queremos enxergar mais longe do que o Hubble, mais longe do que qualquer outro telescópio já feito. E como você vai perceber, isso não é uma coisa fácil de se fazer. O telescópio espacial James Webb é o objeto mais complexo que nós já colocamos no espaço. Ele começou a ser planejado ainda nos anos 90, antes mesmo do Hubble ser colocado em órbita. Os astrônomos até ali tinham que se contentar com observações feitas de dentro da atmosfera terrestre, que não é lá tão transparente assim quanto a gente pensa. Mesmo nos lugares distantes das grandes cidades, onde nós costumamos instalar nossos maiores telescópios, a turbulência da atmosfera distorce as imagens. Por mais que existam maneiras de diminuir esse problema hoje em dia, como a ótica adaptativa, era óbvio que colocar um telescópio no vácuo do espaço melhoraria muito a qualidade das imagens. É por isso que as melhores fotos astronômicas que nós temos até hoje foram tiradas pelo Hubble. O espelho dele nem é tão grande assim, tem 2,40 metros de diâmetro. Ele é bem menor do que, por exemplo, o do Grande Telescópio Canária, que tem 10,40 metros e é o maior do mundo atualmente. Mas mesmo com esse espelhão, as imagens do Hubble ainda são imbatíveis. Então, quando eles pensaram em fazer um sucessor para o Hubble, eles resolveram soltar a imaginação. Como ter imagens ainda melhores? Como enxergar ainda mais longe? A primeira decisão que eles tomaram foi fazer o novo telescópio enxergar no infravermelho. Isso é importante por uma série de motivos. Primeiro, porque nenhum telescópio montado na Terra vê bem no infravermelho. Nossa atmosfera é opaca ao infravermelho em várias bandas. E as coisas que nós precisamos detectar na atmosfera dos exoplanetas para saber se existe vida por lá, como o oxigênio ou o CFC, bom, essas coisas estão presentes na nossa atmosfera e ela contaminaria as observações. O segundo motivo pelo qual eles decidiram fazer o novo telescópio V no infravermelho foi a expansão do universo. Conforme o universo aumenta de tamanho, ele vai empurrando os objetos mais distantes da Terra para mais longe ainda. Isso vai alongando o comprimento das ondas de luz que esses objetos emitem e faz com que eles tendam para o vermelho e para o infravermelho. Ou seja, se nós quisermos ver os objetos mais distantes do universo, nós temos que ver no infravermelho. É por isso que eles não fizeram apenas um Hubble maior. O problema é que o Hubble também não é lá muito bom para enxergar no infravermelho. Ele é um tubo do tamanho de um ônibus que está a 500 km da Terra numa órbita razoavelmente próxima. Isso significa que ele dá uma volta na Terra a cada 1h35. E em metade desse tempo, ele fica exposto ao Sol, que é a maior fonte de radiação infravermelha que nós temos por perto, a luz do Sol refletida pela Terra, que é a segunda maior fonte de radiação infravermelha para quem está em órbita, e a luz do Sol refletida pela Lua, que nem sempre está do mesmo lado do Sol, mas continua a ser uma fonte fortíssima de radiação infravermelha. Qualquer observação que o Hubble tentasse fazer no infravermelho seria contaminada por essas três fontes e também pelo calor do próprio tubo e dos instrumentos do telescópio, que são constantemente aquecidos pelo Sol. Enfim, o Hubble não foi desenhado para ver no infravermelho, mas o James Webb sim. O Webb tem na parte de baixo um escudo térmico do tamanho de uma quadra de tênis, feito por 5 camadas de Kapton, que é uma membrana ultra resistente coberta de alumínio para refletir a luz. Quando o Webb foi para o espaço, a primeira coisa que eles fizeram foi virar o escudo na direção do Sol. Isso era para fazer os instrumentos e o espelho do Webb começarem a esfriar, porque como o calor é transmitido pela luz infravermelha, o Webb precisa estar bem frio para ser capaz de detectar os sinais de infravermelho mais fracos, aqueles que vêm das fronteiras do universo. Ele vai ser capaz também de detectar a composição da atmosfera dos exoplanetas, já que não vai ter a atmosfera da Terra no caminho. E quando nós soubermos a composição dessas atmosferas, nós finalmente poderemos deduzir se há ou não vida por lá. Então o Webb precisa ficar frio. O seu escudo térmico tem que ficar virado para as fontes de radiação infravermelha o tempo todo. É por isso que nós não colocamos o Webb na órbita da Terra.
Porque se o escudo dele ficasse virado o tempo todo para o Sol, por exemplo, a luz refletida pela Terra aqueceria o telescópio, e a da Lua também. Simplesmente não dá para colocar um telescópio infravermelho na órbita da Terra. Nós precisávamos afastar o telescópio daqui, mas não tanto a ponto de termos problema para nos comunicarmos com ele. E a solução encontrada foi usar uma órbita tão engenhosa quanto o telescópio em si. Nós já conhecíamos essa órbita. Ela se chama Ponto de Lagrange 2. Como o nome indica, existe mais de um ponto de Lagrange. Na verdade, eles são 5, mas eu vou me concentrar no segundo porque é nele que o Webb está. Esses pontos foram calculados por 2 astrônomos, um suíço chamado Leonard Euler e um italiano chamado Giuseppe Luigi Lagrange. Esses caras sacaram que a interação de 2 campos gravitacionais fortes, como o do Sol e o da Terra, produziria alguns lugares no espaço com características muito interessantes. Objetos colocados neles seguiriam a órbita da Terra. Isso significa que se nós colocássemos algo ali no L1, ele andaria mais devagar do que se ele estivesse apenas na órbita do Sol, porque a gravidade da Terra diminuiria sua velocidade. Ou seja, aquele seria um ótimo lugar para colocar um observatório do Sol ou da Terra, afinal, ele estaria entre os dois. Mas não o Webb, porque ele precisa ficar frio, ele precisa se esconder dos dois. Esse é o principal motivo pelo qual não vale a pena colocar o Webb no L4 e no L5 também, já que lá ele continuaria exposto às radiações infravermelhas da Terra e da Lua. Restaria o L3, que seria excelente se não tivesse um Sol entre ele e a Terra para atrapalhar as comunicações. Então sobrou o L2, o lugar ideal. No L2, o Webb pode voltar o seu escudo na direção do Sol e tampar, junto com ele, a Terra e a Lua também. Como ali ele é puxado pela gravidade da Terra somada com a do Sol, ele corre mais do que se ele estivesse sendo puxado apenas pelo Sol, seguindo a gente e eliminando os problemas de comunicação. Mas não dá simplesmente para largar ele lá. O problema é que o L2 é um ponto meta-estável. Qualquer pequena perturbação externa, como uma aproximação de Marte ou de Júpiter, por exemplo, desestabilizaria a órbita e tiraria o objeto de lá. E é exatamente por isso que o Webb não fica parado no L2 e tem que dar aquelas voltinhas em torno do nada. Quero dizer, tem outros motivos também. O primeiro é que o Webb é movido a energia elétrica que ele consegue através do painel solar que tem logo abaixo do escudo. Se ele ficasse exatamente sobre o ponto L2, ele seria eternamente eclipsado pela Terra e nunca conseguiria carregar as baterias com a luz solar. Haveria a opção muito mais cara e perigosa de colocar uma usininha nuclear a bordo para gerar energia elétrica para o Webb. Mas essa ideia foi descartada porque energia é só um dos problemas que nós teríamos se nós deixássemos o Webb exatamente sobre o L2. Outro deles, importantíssimo, é o efeito Coriolis. Sabe aquele efeito que a rotação da Terra faz sobre a atmosfera, fazendo com que os furacões no hemisfério norte girem no sentido anti-horário e os no hemisfério sul no sentido horário? Esse mesmo. No caso do Webb, as partes mais externas do telescópio tenderiam a girar em torno do ponto L2. Seria necessário manobrar o telescópio o tempo todo para manter ele apontado para os objetos que nós queremos observar e fazer muito mais correções de órbita. E nós ainda correríamos o risco do efeito Coriolis jogar o telescópio um pouquinho além do L2 e daí nós perderíamos o Webb para sempre. Isso porque o Webb tem manobradores só do lado do escudo solar, o que é proposital, claro. Se você acionasse um manobrador do outro lado, os gases que ele emitisse sujariam o espelho. Isso significa que o Webb pode ser manobrado para se afastar da Terra, mas não para se aproximar da Terra. Com tantas limitações, qual foi a solução encontrada então? Pense nas forças que estão agindo sobre o Webb ali, no L2. Ele tem uma tendência a sair pela tangente, já que ele corre paralelamente à Terra em relação ao Sol. Naquela distância, ele teria que necessariamente andar mais devagar. Afinal, quanto maior a órbita de um objeto em torno do Sol, mais lentamente ele anda. Mas o Webb consegue acompanhar a Terra porque não é apenas a gravidade do Sol que atrai ele, é a da Terra também. Agora, digamos que para evitar os problemas de manter o telescópio exatamente no L2, você jogasse o Webb um pouco acima do plano da órbita terrestre, sobrevoando o L2.
Nessa posição, o vetor da força gravitacional do Sol vai se manter praticamente igual, já que o Sol está muito distante. Mas o vetor da força gravitacional da Terra, que está bem mais próxima, vai formar um ângulo em relação ao plano da órbita. Isso vai aumentar a tendência do Webb a escapar pela tangente da órbita, já que parte da força que a Terra exercia puxando ele em sua direção, agora está sendo usada para forçar ele a descer até o plano da órbita. Com menos força, ele tenderia a escapar da órbita, certo? Resolvemos um problema, mas criamos outro. Só que esse outro é fácil de solucionar. Dá para aumentar a força que puxa o Webb em direção à Terra simplesmente aproximando ele um pouquinho mais da Terra. Assim, a atração gravitacional da Terra aumenta um pouquinho e o Webb para de querer sair pela tangente. Ok, então o Webb está agora um pouquinho mais próximo da Terra do que o L2 e acima do plano da órbita. Nós resolvemos o problema da energia, já que a Terra não eclipsa o Sol ali, e o da tendência a escapar da órbita pela tangente, já que a força gravitacional da Terra aumentou um pouquinho. Só que essa nova órbita ainda não seria estável, já que a Terra ainda forçaria o Webb a descer até o seu plano orbital. Como compensar essa tendência? Fácil também. Basta dar um empurrãozinho para o lado, fazendo com que ele comece a girar perpendicularmente em relação à órbita. Isso cria uma tendência do Webb a escapar pela tangente nesse giro perpendicular, que compensa a força da Terra puxando o telescópio para o seu plano orbital. E é por isso que ele dá aqueles giros em torno do nada. E como esse giro perpendicular é grande, ele é mais que 2 vezes o tamanho da órbita da Lua em torno da Terra, o Webb jamais passa pela sombra da Terra ou a da Lua. O giro grande também ajuda a economizar combustível para manter a órbita, já que ele voa mais devagar ali, lembra? Quanto maior a órbita, menor a velocidade do objeto nela. E para coroar a genialidade dos astrofísicos que bolaram essa solução, o fato do James Webb orbitar um ponto ligeiramente mais próximo da Terra do que o L2 faz com que ele caia lentamente em direção à Terra. Ou seja, sempre que ele for corrigir sua órbita, ele vai acionar os manobradores para se afastar da Terra, que é o único tipo de manobra que ele consegue fazer. Não é inteligente demais? Na minha opinião, o James Webb é um monumento ao conhecimento humano. Cada parafuso daquele telescópio foi bolado da melhor maneira possível. Vários dos instrumentos que ele leva a bordo nem tinham sido inventados antes dele. Cada problema foi solucionado pelas mentes mais brilhantes da atualidade, usando o conhecimento acumulado pela humanidade durante séculos. Nós somos uma raça complicada, briguenta, cheia de problemas imaginários e reais. Mas nós somos maravilhosos também. E o telescópio espacial James Webb é prova disso. Eu sou o Juliano Righetto e você assistiu ao Somos Míopes porque somos breves.